Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante na hematologia, que são as talassemias. A gente vai dividir as talassemias em 3 aulas: uma aula introdutória, uma aula de talassemia alfa e uma aula de talassemia beta. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre as talassemias, eu preciso que vocês retomem conteúdos já estudados, como a síntese da hemoglobina, como que é feita a molécula de hemoglobina, principalmente em relação à parte das globinas. Então, como que é feito a parte proteica dessa estrutura, quais os tipos de hemoglobina que nós temos. Então, lembra que nós temos vários tipos, A1, A2, fetal, quais as cadeias que constituem essas hemoglobinas que nós temos. Por exemplo, a hemoglobina 1 tem cadeia alfa e tem cadeia beta. E a hemoglobina 2? E a hemoglobina fetal? E quais as concentrações de cada tipo de hemoglobina que nós temos no sangue? Isso se tratando de um paciente adulto, tá? Então, eu preciso que vocês retomem esse conteúdo, que vocês entendam isso. Se você lembra de tudo isso de uma forma muito fácil, então, segue em frente à aula. Se você precisa relembrar e retomar esse conteúdo, pausa esse vídeo agora, volta no seu caderno, volta nos vídeos das aulas anteriores e estude novamente essa parte, senão você vai ter dificuldade para entender as talassemias, ok? Bom, se você já entendeu, você pode ter um resumo do seu lado sobre esses 4 itens, o que vai facilitar bastante o entendimento das talassemias. Então, vamos prosseguir o vídeo. Talassemia. A talassemia vai ser uma anemia hereditária, tá? Nós vamos ter na forma grave e na forma leve. Só que a talassemia, ela também é conhecida como anemia de Coley, porque Coley foi um médico que estudou as talassemias em crianças, então ele descreveu que crianças com anemia, icterícia, palidez, ele descreveu essa doença nas crianças. Ele não sabia exatamente o que provocava a talassemia, mas ele sabia características de crianças que possuíam essa doença, por exemplo. Então, ficou o nome, né? Anemia de Coley. A talassemia ou anemia de Coley também é conhecida como anemia do Mediterrâneo. Por que anemia do Mediterrâneo? Acredita-se que há milhares de anos atrás ocorreu uma explosão de uma estrela e isso gerou radiações que interferiu no DNA. Só que isso ocorreu na população que morava próximo ao mar Mediterrâneo, então a população que morava basicamente nessa região aqui. Então, por isso que ficou a anemia do Mediterrâneo, né? Houve a explosão dessa estrela milhares de anos atrás, isso interferiu no nosso DNA e isso gerou um comprometimento na síntese das cadeias globínicas. A palavra talassemia, na verdade, ela é uma palavra latinizada, né? A palavra original, ela vem do grego, que significa thalassa anaima. E o que significa thalassa anaima? Bom, thalassa significa mar, an significa sem, e aima significa sangue. Então, thalassa anaima significava pessoas que moravam, né, perto do mar, e que eles falavam que não tinham sangue, porque tinha uma anemia muito intensa, né, e eram pessoas pálidas, então eles chamavam de sem sangue. Isso acontecia em pessoas que viviam nas ilhas do Mar Grego, e dessa forma surgiu o termo thalassaneima, e dessa forma nós trouxemos, né, para nossa língua, gerando o termo talassemia. A talassemia, enfim, o que que ela é? O que que é um paciente com talassemia? O que que acontece para a gente falar que o paciente tem talassemia? Primeira coisa que a gente precisa classificar é a talassemia sendo uma hemoglobinopatia. O que são hemoglobinopatias? São doenças que afetam o DNA, né, o gene, consequentemente afeta a produção das globinas. Então, na estrutura da hemoglobina, nós temos a parte proteica, que são as globinas. E quando eu tenho uma alteração no gene, e essa alteração no gene leva à alteração da globina, eu tenho as hemoglobinopatias.
A talassemia é um exemplo de hemoglobinopatia, assim como anemia falciforme, doença de hemoglobina C, entre outras. A talassemia é uma doença genética, é uma doença hereditária, então é algo que você vai herdar dos seus pais, por exemplo, ou que você vai passar para os seus filhos. A talassemia, eu vou ter um problema no DNA, em genes que codificam ou a cadeia alfa ou a cadeia beta. Professora, mas cadê a alfa e beta só? E a delta e a gama? A delta e a gama não são afetadas, tá? A talassemia vai ser uma doença que vai afetar apenas cadeia alfa e cadeia beta, portanto, afeta apenas hemoglobina do tipo A1. Então, a gente vai imaginar assim, a gente vai pegar as globinas do nosso paciente e nós vamos guardar em caixinhas, tá? Só para ficar um esquema mais didático, algo mais representativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um indivíduo normal, em que eu coloquei nessa caixinha vermelha todas as globinas do tipo alfa e na caixinha azul todas as globinas do tipo beta. As duas estão na mesma quantidade porque eu preciso ter ligação de duas alfa com duas beta para formar uma hemoglobina do tipo A1. Então, aqui eu tenho várias globinas alfa, aqui eu tenho várias globinas beta, todas na mesma quantidade, porque elas vão se ligar e vão formar hemoglobina do tipo A1. Ninguém pode sobrar, tá? O indivíduo com talassemia, ele vai ter um problema no gene, por exemplo. No primeiro momento, a gente vai falar que ele tem um problema no gene que codifica a cadeia alfa, e dessa forma ele vai produzir uma quantidade inferior, uma quantidade menor de cadeia do tipo alfa. Então, eu reduzi a caixinha, porque eu estou produzindo pouca cadeia alfa, e a beta eu não estou produzindo mais. Só que a cadeia beta eu vou ter na mesma quantidade, porque nesse esquema aqui, eu tenho o gene alfa afetado, o gene beta está normal. Quando eu tenho o gene alfa afetado e eu vou diminuir a produção de cadeias do tipo alfa, porque essa caixa era para ser bem maior, eu tenho o que eu chamo de indivíduo com talassemia do tipo alfa. O genes, né, que codificam a cadeia alfa, eles são afetados, diminuindo a produção de cadeia alfa, e dessa forma eu vou ter a beta em excesso. Volto a falar. A beta está em excesso porque falta alfa para se ligar nela, e não que eu esteja produzindo uma quantidade superior de cadeia beta, tá? Então, aqui, o desenho mostra uma caixa menor de alfa, porque eu vou diminuir a produção de cadeia alfa. E essa diminuição está ligada à alteração de gene que codifica essa proteína. Só que eu posso ter também um problema em cadeia beta. Eu posso reduzir a síntese de cadeia beta. Dessa forma, a caixinha da alfa está numa quantidade normal, está de um tamanho normal. Por que que a alfa está de tamanho normal? Porque eu estou produzindo em quantidade suficiente, quantidade normal. Só que eu diminuí a produção de cadeia do tipo beta. Se eu reduzir a produção de cadeias do tipo beta, eu vou ter uma talassemia do tipo beta, porque a cadeia afetada, nesse caso, é do tipo beta, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma pequena quantidade de beta que vai se ligar com uma pequena quantidade de alfa, só que vai sobrar alfa. Da mesma forma, aqui, eu tenho uma pequena quantidade de alfa que vai se ligar a uma pequena quantidade de beta. Consequentemente, vai sobrar cadeia beta. E essa sobra de cadeia beta a gente vai ver também posteriormente que não é algo legal, que é algo que vai prejudicar a célula. Então, em primeira mão, o que a gente consegue observar? Eu estou tendo um problema na produção de hemoglobina, eu vou ter uma diminuição da produção de hemoglobina, vou ter um indivíduo anêmico, porque ou eu tenho problemas, dificuldades em produzir cadeia alfa, ou eu tenho dificuldade em produzir cadeias do tipo beta. Resumindo, eu tenho um desequilíbrio na síntese de de algum tipo de globina, alfa ou beta. Se esse desequilíbrio estiver relacionado à cadeia do tipo alfa, eu tenho um indivíduo com talassemia alfa. Se eu tiver um desequilíbrio na cadeia beta, eu tenho um indivíduo com talassemia do tipo beta. Mais uma coisa muito importante aqui. No cromossomo 16, nós encontramos
4 genes responsáveis por produzir globina alfa. E no cromossomo 11, nós possuímos 2 genes responsáveis por produzir cadeias do tipo beta. Gente, quando eu falo em 4 genes ou 2 genes, a gente tem que pensar assim: eu tenho 2 cromossomos 16, um veio do pai e outro veio da mãe. Então, em um cromossomo que eu recebi do meu pai, por exemplo, eu tenho 2 genes. No outro cromossomo que eu recebi da minha mãe, eu tenho mais 2 genes. Então, totalizando 4 genes que se unem para produzir cadeias do tipo alfa. Quando eu falo cadeia do tipo beta, o cromossomo, desculpa, número 11, é o cromossomo que contém os genes responsáveis por produzir cadeia do tipo beta. Só que eu recebi um cromossomo do meu pai e um cromossomo da minha mãe. E no cromossomo que eu recebi da minha mãe, eu tenho um gene, e no cromossomo que eu recebi do meu pai, eu tenho mais um gene, totalizando 2 genes que contribuem para a formação da cadeia do tipo beta. Bom, quando a gente fala de talassemia, a talassemia ela é uma doença genética, ela é uma doença hereditária, e ela segue o padrão das leis de Mendel, por exemplo, né? Lembra daquela história de azão azinho, que a gente fazia os cruzamentos lá na genética? Vai ser da mesma forma. Eu posso ter, né? Então, aqui em azulzinho eu tenho os indivíduos normais, ó, esses aqui são os normais, azulzinhos. Eu posso ter os portadores, os que possuem genes alterados para talassemia, por exemplo, ou alfa ou beta, que não importa. E ele possui genes alterados e possui genes normais. Assim como eu posso ter indivíduos que possuem todos os genes alterados para talassemia. Então, o problema da talassemia é o seguinte: o paciente que tem todos os genes alterados, ele vai ser um paciente sintomático. Ele vai ter sintomas graves, anemias graves. O paciente que ele é portador, em grande parte, ele é um paciente assintomático. Então, ele não sabe que ele é portador de um gene que gera uma anemia, porque ele vai ter tudo de uma forma muito discreta, muitas vezes nem manifestações clínicas. Só que, vamos pensar nesse primeiro casal aqui. Um é portador do gene e o outro é normal. Quando eles começam a ter filhos, se a gente fazer o cruzamento do azão e azinho, que vai ser a mesma coisa, eu tenho 50% de chance de ter indivíduos normais, filhos saudáveis, só que eu tenho 50% de chance de ter filhos portadores também. Só que olha esse casal do lado. Esse casal do lado, eu tenho 2 indivíduos que são portadores, eles são assintomáticos, e como eles são assintomáticos, não sentem nada, só vão saber que são portadores se fizerem exames, né, para confirmar talassemia, por exemplo, mas não possuem nenhuma manifestação clínica, por exemplo. Nunca fizeram exames, não sentem nada. Quando eles têm filhos, eles têm chance, sim, 25% de ter um filho saudável. Como eles possuem 50% de chance de ter um filho portador, o que é o portador? Ele vai ter apenas metade dos genes funcionando e metade dos genes alterados. Só que eles possuem 25% de chance de ter um filho doente. E esse que vai ter a manifestação grave da doença. Quando nós falamos em pacientes portadores de talassemia, nós falamos em pacientes que vão apresentar a forma leve da doença. Então, aqui, a gente fala que o paciente ele vai ter talassemia mínima, talassemia menor ou talassemia minor, que a gente escuta muito falar. São sinônimos para pacientes portadores. Esses pacientes, como eu já falei para vocês, eles não sentem, né, não possuem nenhum sintoma, né, nenhuma característica clínica, muitas vezes não sabem que são portadores, não fazem tratamento, e às vezes passa ali, nasce, cresce, morre e nem sabe que é um portador. Às vezes, muitos de vocês que estão ouvindo essa aula são portadores e não sabem, porque não possuem nenhuma manifestação clínica. E para confirmar, apenas com exames de sangue. Só que esse paciente aqui, que é o paciente doente, que vai ter todos os genes alterados para talassemia, ele vai ter a forma grave da doença. E ele vai ter o que nós chamamos de talassemia maior ou talassemia major.
Essa forma grave da doença, o paciente vai ter anemia muito intensa, vai precisar de transfusão de sangue frequentemente devido a essa anemia intensa que ele vai ter, e ele também vai precisar controlar o excesso de ferro no organismo, que a gente já vai falar sobre isso na fisiopatologia da doença. Então, lembrando que o paciente ele pode possuir talassemia alfa ou beta, de acordo com a cadeia que está sendo acometida. Só que ele também pode ser um paciente que tem uma talassemia menor ou uma talassemia maior, dependendo da quantidade de genes que estão afetados. Sendo assim, ele pode ter uma talassemia alfa menor, uma talassemia alfa maior. Ele pode ter uma talassemia beta menor e uma talassemia beta maior. Então, como que ocorre a fisiopatologia das talassemias? Bom, o problema da talassemia, como a gente já falou, é o problema na produção ou de cadeia alfa ou de cadeia do tipo beta. E como eu tenho uma diminuição em alguma das duas cadeias, a minha hemácia, ela vai ficar hipocrômica, ela vai ficar pequena. Por quê? Se uma das cadeias está sendo afetada, se eu não estou conseguindo produzir na quantidade suficiente a cadeia alfa, por exemplo, eu não vou conseguir sintetizar a quantidade de hemoglobina que eu deveria ter, como se fosse um indivíduo saudável, como se fosse um indivíduo normal. Só que lembrando que, por que eu não estou conseguindo sintetizar? Porque eu estou tendo um problema no gene. E genes que codificam proteínas. Cadeia alfa e cadeia beta são proteínas codificadas por genes, tá? Então, eu vou diminuir a síntese de hemoglobina, porque a síntese de alguma cadeia está prejudicada. Hemácia vai ficar descorada, né? Hemoglobina que dá aquela cor vermelha bonita para a célula, e a gente acaba tendo ali uma hemácia hipocrômica e também microcítica. Por que microcítica? Vai ser pequenininha, justamente porque eu não tenho uma quantidade suficiente de pigmento, de hemoglobina para inserir nessa célula. Uma outra coisa, lembra lá daquela caixinha. Lá na caixinha do paciente com talassemia do tipo alfa, por exemplo, eu vou diminuir a produção de cadeia alfa. Só que o que está sendo produzido vai formar uma hemoglobina. Só que, consequentemente, eu sobrando cadeias do tipo beta na talassemia do tipo alfa. Por quê? Porque não produz alfa o suficiente para se ligar com beta. Essa beta que sobra, ela acaba se ligando entre ela mesma, formando ali 4 cadeias de beta, e aí a gente vai ter um indivíduo que vai ser um indivíduo com uma anemia muito mais grave. Quanto mais esse tetrâmero de beta se formar, mais grave vai ser a anemia do paciente. Por quê? Porque isso vai ocorrer um precipitado dentro da hemácia. E esse precipitado dentro da hemácia leva a uma deformidade de membrana, e qualquer deformidade de membrana a gente tem uma hemólise, uma destruição precoce dessa hemácia pelo sistema retículo endotelial. Então, tem que tomar muito cuidado com as talassemias, porque além de uma deficiência na produção, né, na síntese de hemoglobina, eu tenho uma anemia hemolítica, eu tenho uma destruição precoce dessa célula, porque as cadeias que sobram acabam precipitando, e essa precipitação lesiona a membrana. Qualquer alteração de membrana, macrófago do sistema retículo endotelial, é sinalizado para remover essa célula da circulação. Uma outra coisa muito importante que acontece nas talassemias é o excesso de ferro. O paciente talassêmico, ele tem um excesso de ferro por alguns fatores. Então, por exemplo, ele tem a quantidade normal de ferro que ele necessita para fazer hemácias, só que ele não utiliza todo esse ferro porque ele não consegue fazer todas as cadeias proteicas. Então, para que ele vai usar todo esse ferro? Então, já começa a sobrar ferro no nosso corpo. Eu disponibilizo, mas eu não consigo utilizar. Um outro fator, o nosso corpo, ele entende assim, que nós não estamos conseguindo sintetizar hemoglobina, e esse problema, será que não pode ser pela absorção? Ele começa a pensar, vamos absorver mais ferro, porque às vezes é isso que está levando essa dificuldade de produzir hemoglobina. Então, a gente aumenta a produção
a absorção, desculpa, de ferro pelo intestino. Sendo assim, você absorve mais ferro na tentativa de compensar essa falta de produção de hemoglobina. Também não dá certo. E o terceiro fator, o paciente, quando tem a forma grave da doença, que faz transfusões sanguíneas regularmente, é, ele acaba recebendo sangue e junto com esse sangue vem muito ferro. Lembra que nós combinamos que nós conversamos que grande parte do ferro do corpo está dentro das hemácias, dentro dos glóbulos vermelhos? Quando ele recebe sangue, ele recebe muito ferro. Então, dessa forma, ele tem um excesso de ferro no corpo que tem que ser controlado, porque senão esse ferro ele acaba se depositando em órgãos e causando mais e mais lesões nesse paciente. Então, a talassemia, além de ser um problema na produção de globina, na produção de hemoglobina, também é uma anemia hemolítica. A destruição das células vermelhas é uma destruição precoce, antes de 120 dias, uma destruição que é feita extravascular pelo sistema retículo endotelial, devido à lesão de membrana dessas hemácias, e essa lesão é provocada pelo excesso de alguma cadeia. Se a talassemia for do tipo alfa, lembra das caixinhas? Se a talassemia for do tipo alfa, vai sobrar a cadeia do tipo beta. Essa cadeia que sobra do tipo beta é o que vai formar agregados, né, precipitados na célula e vai levar à lesão de membrana. Se a talassemia for do tipo beta, sobra a cadeia alfa e essas cadeias do tipo alfa, elas vão acabar lesionando a membrana porque elas também vão levar a uma precipitação. Então, aqui na imagem, apontado ali pela seta branca, eu tenho uma hemácia, já basicamente ali dentro de um macrófago, né, para ser destruída e removida da circulação. A gente vai ter nesses pacientes devido a essa precipitação de todas essas cadeias que acabam sobrando e lesionando a membrana, a gente vai ter nesses pacientes uma poiquilocitose muito intensa. Então, a gente vê, né, nessa figura aqui, um equinócito cheio de projeções, tá vendo que tem como se fossem várias verruguinhas, né, na membrana da hemácia, não deveria ter, deveria ser algo liso, e tudo isso daqui é provocado por precipitados de globina, que são formados dentro dessa célula. Então, voltando aqui, esse é o macrófago, e essa é uma hemácia, também aqui vai ocorrer uma fagocitose, né, a destruição desse eritrócito aqui. Mais hemácias, né, mostrando ali toda uma poiquilocitose intensa. Essa poiquilocitose ocorre devido a essa precipitação de globinas que acabam sobrando, essas globinas que acabam ficando livres. A gente vê morfologia de praticamente todas as células completamente alteradas. Aqui provavelmente é uma hemácia em alvo. Essa parte mais levantadinha aqui equivale àquele centro mais vermelhinho que a gente tem na hemácia em alvo. Então, são hemácias vistas por microscopia eletrônica de um paciente com talassemia. Muito importante lembrar dessas características. Um paciente com talassemia, ele vai ter anemia devido a dois problemas. Principal problema é a síntese de hemoglobina, que não é concluída, né, com sucesso, a gente não consegue fazer hemoglobina na quantidade que deveria, consequentemente o paciente é anêmico, e um segundo fator que agrava isso é a destruição precoce das células. Microcitose e hipocromia, aí a hemoglobina que vai dar cor, né, para a hemácia, a gente diminui a síntese de hemoglobina, consequentemente o paciente vai ter massas hipocrômicas. Microcíticas, porque se diminui a síntese de hemoglobina, consequentemente a hemácia vai nascer pequena. Então, é muito comum a gente ver aqui, ó, microcitose intensa, hipocromia, né, hipocromia aqui intensa, microcitose, massas pequenas, isso é muito característico de talassemia. Poiquilocitose também geralmente acompanha esse paciente, então nós temos muito comum a presença de hemácia em alvo, a presença de dacriócito devido àqueles precipitados. Lembrem de quando a gente falou, né, de como forma o dacriócito, de como forma a hemácia em alvo.
Nos pacientes mais graves, a gente pode ter o que nós chamamos de formas bizarras de hemácia, né, que seria essa hemácia aqui, por exemplo, que parece uma biruta, essa outra aqui que parece uma carinha ou algo desse tipo, e a gente pode relatar no laudo. Formas bizarras, né, poiquilostose, 2 pontos. Formas bizarras, essas formas aqui que parece alguma coisa. Poderia chamar de esquizócito? Não. A gente deixa o esquizócito mais para aquelas formas, bem atípicas daquelas hemácias que parece que foram rompidas, né, aqueles fragmentos celulares que a gente encontra no hemograma.